O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre mulheres, coletivos e territórios. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Então, Maracatu ele vai ensinando sobre isso, sobre o modo de pensar a comunidade, viver em comunidade. Então, apesar de não estarmos no contexto que emerge, né, que a semente, que a raiz do maracatu, ela ganha força, as suas sementes, elas dão frutos e fazem nascer outras experiências de maracatu, que a gente vai distinguindo também na perspectiva de que o maracatu é uma cultura que é expressão de terreiro. Então, o maracatu nação, ele é parte dessa tecnologia ancestral, e ao caminhar para outros lugares, não necessariamente essas pessoas têm esse fundamento que os mais velhos das nações vão ter para lidar com o maracatu. Mas o aspecto da cosmovisão, da cosmopercepção dessa cultura, ela caminha a ponto, né, de gerar reflexões também da necessidade constante de a gente entender que o terreiro, ele é esse espaço que faz efervescer brincadeiras, manifestações que se popularizam no Brasil e que, por conta, inclusive, do racismo religioso, essas coisas acabam sendo manipuladas para ser separadas de sua origem, né? Então, há movimentos, por exemplo, no samba enredo, né, de escola de samba, que nasce também nesse contexto de terreiro, e a gente, às vezes, vê uma recepção popular que, quando se depara com uma escola de samba que traz um enredo fundamentalmente perpassado pela questão do orixá, por uma entidade, se choca, como se aquilo fosse uma novidade, e muito pelo contrário, né? É a raiz da coisa, assim como é também dentro do maracatu. Então, os grupos, apesar de não terem essa tecnologia de lidar e se comunicar com os ancestrais, eles carregam a responsabilidade de entender essa história, né? De atuar contra o racismo religioso, de estar abertos para a formação que nós precisamos ter, o contato para uma educação das relações étnico-raciais que precisa passar por esse patrimônio histórico que são as culturas de terreiros, né? Que estão dentro do jongo, que estão dentro do afoxé, que estão dentro do samba, que estão dentro do maracatu. No nosso caso, tanto eu quanto o meu companheiro, que ele que puxa a percussão e eu que coordeno, nós somos iniciados no candomblé, né? Mas o nosso início no maracatu não se dá necessariamente nesse mesmo tempo. Então, é o maracatu que nos ensina também sobre esse contexto que nos pertence hoje, no qual a gente tem uma ligação diferenciada, mas que as pessoas, para tocar maracatu, assim, para o mesmo um afoxé, um samba, elas não necessariamente elas precisam ser praticantes dessa religiosidade, mas elas precisam, e é o que a gente
constrói aqui em aspecto educativo, elas precisam estar abertas a conhecer essa história, a se desvelar dos preconceitos que, na verdade, eles são transfigurados nesse conceito para esconder uma raiz conceitual que ela se fundamenta a partir do racismo, né? Ou seja, não tem um preconceito, eu não tenho uma ignorância sobre algo que eu não conheço. Eu sou fruto de uma mentalidade que ela se articula para negar a raiz dessa cultura, porque ela é negra, né? Porque ela é afrodiaspórica e porque o sistema ele se articula e se constrói nessa hierarquia de culturas, de fenótipos. Então, é importante quando a gente se integra e passa também a ser cuidado por essas referências percussivas, musicais, de dança, a gente também está prontos para se nutrir desse lugar que é parte da nossa história, é parte da história do Brasil, que tantas vezes nós somos negados de acessar de maneira respeitosa. Pensar o âmbito político sendo mulher negra, pertencendo a esses grupos de matriz africana, é fundamental para a nossa existência, né? Então, é fundamental para a atuação. Tanto quando a gente pensa que, historicamente, eu costumo me aproximar das políticas públicas, inclusive, deste modo, não identificando a ausência delas, identificando a atuação, a engrenagem de uma política pública posta para matar, posta para segregar. Então, quando a gente olha para a história do Brasil e a gente vê a criação do Estatuto da Igualdade Racial, quando a gente vê a criação de um ensino voltado para as relações étnico-raciais, quando a gente vê lei de cotas, isso é uma política contrária a uma lógica histórica, né? Pensada e em comunhão com o sistema que mata, que fomenta a desigualdade. E essa política fundamentalmente marcadas pela organização dos movimentos negros, mas também possibilitadas e orquestradas junto ao governo do PT. Então, é importante, nesse sentido, a gente reconhecer que tanto uma agência reacionária da sociedade frente a esse movimento político, ela vem desse compromisso que essa atuação desempenhou para com a diversidade, né? Então, quando a filha da empregada, ela deixou de simplesmente servir a patroa, uma mulher branca, e passou a circular no ambiente acadêmico com seus pares, isso causa um desconforto colonial que afeta as pessoas em diferentes âmbitos, né? Sim, econômicos, mas também intersubjetivos, né? Porque a gente tem uma psique marcada por recalques racistas. Então, isso gera um transtorno diferenciado, mas também gera um movimento de inclusão que é um marco na história do nosso país, né? Então, pensar as políticas públicas como movimento político é fundamental para a construção de uma igualdade, de uma sociedade de fato que combata as desigualdades de maneira interseccional, né? Ao pensar nessas representações, eu não falo só de representações simbólicas, mas eu falo de representações qualificadas, né? De mulheres de terreiro nesse lugar. Eu não estou falando de uma direita também que se apropria muitas vezes dessa pauta de maneira estratégica para colocar alguns pares. Eu estou falando de um movimento negro comprometido com essas pautas que fazem surgir esse debate e que a gente tem que fazer valer e ocupar esse espaço para garantias de direitos, né? Não para a promoção de novos modos de segregação. Então, é fundamental, e eu aprendo com as minhas mais velhas que esse caminho, por mais que ele tenha um peso diferenciado, porque quanto mais a gente dá passos a esses ambientes de poderes, mais a gente encontra um lugar rígido e marcado pela presença de homens brancos, por uma
por um contexto social que é bastante indelicado com a nossa presença, mas as nossas mais velhas mostram e nos dão exemplos de que é fundamental trilhar esses caminhos, né? Então, a minha trajetória vem desse lugar muito coletivo e que me forma como sujeito. E aí, na universidade, dentro desses coletivos, a gente ocupa o diretório central do estudante, disputa, né, a narrativa e faz os enfrentamentos naquele momento do ele não, né? Então, depois a gente passa a sofrer com as tentativas de desestruturação das universidades federais como um todo, os projetos de Michel Temer, que querem criar ponte para o futuro, começam a desfinanciar toda a universidade. Então, a gente pega, né, e parte da minha trajetória perpassa justamente por esse acirramento da luta do movimento estudantil, né, dentro das universidades, e dali a gente se une com eu e mais dois jovens, né, para poder formar uma coletiva, a candidatura coletiva a deputada federal em 2022. E aí, nesse momento, a gente disputa, né, para deputada federal, e a gente tem 5.756 votos no estado, uma campanha vitoriosa para a gente, que tinha o objetivo de ajudar a eleger Lula, né, em 2022, e que foi aquele voto da juventude, dos estudantes. Então, a gente ia para portas de universidade, a gente ia para portas de escola de ensino médio, fazia campanhas antes, né, desse processo eleitoral para tirar o primeiro voto. Então, a partir daquele momento, a gente começa também a organizar pós-campanha período eleitoral, né, com a retomada do governo Lula. A gente entende que, para além, né, de retomar o governo, nós precisávamos também retomar a organização dos movimentos para que pudesse, inclusive, dar sustentação ao governo Lula, e a gente começa a se organizar também para fazer a disputa nos nossos territórios, que é o momento em que passo, né, então, a ser pré-candidato, depois candidata efetivamente em 2024, a vereadora. O Ivo também, né, que é o jovem que também estava comigo na candidatura coletiva, foi candidato na Serra, que é uma outra cidade do Espírito Santo, foi muito bem votado, e em Cariacica eu me elejo, né, como a primeira mulher vereadora do PT em Cariacica. Então a gente vem de uma cidade que já teve governo petista, né, com o atual deputado Helder Salomão, que foi prefeito de Cariacica. A gente já teve mais de 4 vereadores ao mesmo tempo do PT, mas nós nunca tínhamos elegido uma mulher vereadora. Então, sou a primeira mulher vereadora do PT de Cariacica, e estamos aí na luta, né? E essa é um pouco da minha trajetória até esse momento atual. E como é que eu garanto que as mulheres possam exercer seus mandatos de forma segura dentro desses espaços? É um papel da Procuradoria. Mas todas as que a gente propôs, inclusive após essa reunião, ela pensava também para além, né? Pensava ainda o conjunto das mulheres, né, e das políticas públicas na cidade. Então, hoje eu sou presidenta da Comissão de Mulheres de vereadores e vereadoras lá da Câmara, e aí nós propusemos, inclusive, para também debater a Procuradoria, uma audiência pública em 13 de maio, e que tem dado frutos até hoje. E aí a gente faz um processo de articulação com os outros órgãos, porque como vereança e como legisladora, a gente tem um papel ainda muito limitado, né, dentro dos espaços. Pensar os projetos de lei, pensar as políticas públicas, ainda nesse lugar do não posso onerar, né, o executivo. Então, ele é um papel que fica muito limitado. E aí a gente entendeu que era preciso, então, convidar os demais órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, para que pudesse efetivamente estar conjuntamente pensando quais são as políticas públicas existentes, aquelas que não existem e aquelas que precisam urgentemente serem criadas. A Procuradoria, ela surge nesse lugar justamente de entendendo que, como única mulher vereadora, uma cidade com, hoje é a cidade que mais mata, em primeiro lugar em 2025 já, em homicídio e feminicídio de mulheres no Espírito Santo, como eu faço para responsabilizar também a Câmara de Vereadores, e não somente o meu mandato, que é tão pequenininho frente a toda a estrutura. Então, a Procuradoria, ela tem esse papel de responsabilizar institucionalmente a Câmara de Vereadores, porque não vai ser único e exclusivamente o mandato da Sucena, o mandato da vereadora tal, o mandato do vereador tal. Não, vai ser justamente você conseguir elencar estrutura
financeira, recursos humanos, espaço físico, para que a Câmara em si pense também as políticas públicas, os dados e a necessidade de avançar na implementação de políticas públicas na cidade. E nós estamos sempre atentas a essas diferenças para que as nossas políticas voltadas à promoção e inclusão socioprodutiva, de fato, alcancem as mulheres e mudem a realidade das mulheres. Eu estou falando de iniciativas na agricultura familiar, na economia solidária, no empreendedorismo, na realidade das mulheres urbanas e periféricas, mães atípicas, mães solos. E a gente tem descoberto que essas mulheres, ao não poder saírem de casa, e isso a gente atende através de editais, elas constroem sua própria maneira de favorecer os seus recursos, de acessar os recursos. Então, eu estou falando de transistas, eu estou falando de cabeleireiras, eu estou falando de manicure, eu estou falando das mulheres que fazem seus vestuários, muitos deles africanos, e comercializam. Eu estou falando de gastronomia, uma gastronomia típica, seja no Baixo Sul, seja na periferia das grandes cidades, inclusive Salvador. Eu falo das marisqueiras e pescadoras, eu falo daquilo que a gente tem denominado na realidade de Salvador, que é a economia do mar. Mas eu também falo das mulheres que precisam que as políticas públicas voltadas à política de cuidados, ou que estão com base na política de cuidado, a tão recente política de cuidados, também sejam alcançadas. Então, a gente pensa no cuidado, no autocuidado, no lazer, na saúde mental, mas que essas mulheres também sobrevivam, que é um legado, óbvio, da história e da trajetória de toda e qualquer mulher negra. Porque a gente, como eu disse anteriormente, valoriza o saber e o fazer das mulheres. Eu quero dizer com isso que quando as mulheres falam, elas falam de suas vivências, das suas realidades, do que elas produzem. E a política pública, ela nasce dessa demanda. Eu estou dizendo que não é no escritório, no gabinete, nas reuniões da gestão da Secretaria de Política para as Mulheres que as políticas públicas surgem. Elas surgem dessa organização popular. Elas surgem dessa organização comunitária. São as mulheres que apontam aquilo que é melhor para elas, para os seus, para as suas e para a sua comunidade. Então, muitos dos nossos editais, a gente tem editais que promovem as feiras, editais que promovem agricultura orgânica, editais que promovem o fortalecimento das mulheres no esporte. Essas demandas, elas são acolhidas na secretaria, tem um aporte de recurso colocado na relação com outros parceiros, ou seja, complementando o orçamento da SPM, naquilo que a gente tem denominado de orçamento sensível a gênero e raça, para que essas demandas que nascem no seio das comunidades sejam atendidas. É óbvio que a gente não tem um lastro orçamentário que responda a todas essas demandas, porque nós estamos falando de mais de 52% da população baiana, mas a gente está sempre dando preferência à realidade da qual as mulheres estão inseridas e quais são as principais políticas que elas estão demandando. Nesse sentido, é importante a gente evidenciar que nós temos, no momento, mais de 84 parcerias com organizações da sociedade civil. São organizações do campo, são organizações da floresta, são organizações do urbano, das cidades. Essas organizações, muitas vezes, acessam aquilo que a SPM está dizendo que vai patrocinar, mas também temos editais que são chamados de fomento, aonde a organização diz no que quer gastar o seu recurso no território, na comunidade, com a comunidade. O exemplo disso é o edital Elas à Frente dos Quilombos, com a Secretaria de Promoção da Igualdade, e o Elas à Frente Cooperativismo e Empreendedorismo das Mulheres Indígenas. São 2 exemplos de editais construídos com o público-alvo. Mais recentemente,
organizamos o mãe monoparentais, que é para mães solos, alcançamos também mães atípicas, e agora nós vamos lançar esse edital já conversando com quem foi beneficiária, para qualificar aquilo que a gente fez no primeiro momento. E a nossa qualificação, nós acreditamos, como promoção e inclusão socioprodutiva, que ela só acontece nessa escuta, nessas rodas de conversa, no que as mulheres estão pensando, e elas próprias, depois de se apropriar dessa realidade, são multiplicadoras da proposta e também, como você me perguntou anteriormente, a possibilidade de se organizarem, de promoverem suas ações, de autossustentação daquilo que elas estão apresentando ao Estado enquanto política pública. Eu diria que vale a pena nós fazermos um exercício agora, né? Sabemos que nós temos alguns séculos de escravidão. Poderíamos dizer que foram 3 ou 4 séculos de escravidão para 1 ou 1,5 daquilo que a gente chama de processo não escravocrata. Essa realidade persiste na vida das mulheres e mulheres negras até o momento atual, sobretudo das mulheres negras. Então, quando a gente fala das mudanças, a gente não pode abandonar esse contexto histórico, porque ele ainda persiste na realidade das mulheres. Como eu lhe diria, não adianta a gente só acessar a escola, a universidade, a liderança em cargos maiores no local de trabalho, se aquilo que a gente chama de racismo, que se mantém, ainda nos afasta de lugares de decisão, dos espaços de decisão e de poder. Por que eu faço esse recorte para tratar sobre as mudanças? Porque a gente ainda identifica, isso enquanto política pública, que alguns índices, alguns indicadores ainda não mudaram na Bahia. E isso a gente atribui a esse legado do processo de escravidão e de uma sociedade que ainda não rompeu com aquilo que se diz onde a mulher negra deve estar. A construção da nucleação, ela é um processo que eu posso dizer que é a nossa construção do PT para o futuro. Precisamos construir agora para que a gente possa pensar o PT nos próximos 45 anos que a gente precisa construir. A nucleação, ela é a retomada do nosso trabalho na construção de base, é a volta do PT para o território, porque é lá no território que as pessoas vivem, é lá no território que a gente identifica as reais necessidades das pessoas, é no território, é na comunidade, é na igreja, é na periferia, que as pessoas vivem, que as pessoas enfrentam as dificuldades do dia a dia. E é no território que a gente tem condições de dialogar com as pessoas, de conversar com as pessoas, para que a gente possa, a partir das suas necessidades, das suas lutas diárias, a gente construir processos de formação e processos de informação, que no nosso entendimento é com a formação e com a informação que nós vamos construir um processo de enraizamento do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em todos os lugares desse Brasil. O PT, que governa o Brasil por 5 mandatos, esperamos continuar governando pelo 6º mandato e, quem sabe, na sucessão do presidente Lula. Nós precisamos estar na presidência da República, mas precisamos estar em todos os cantos do Brasil, dialogando com a nossa população, fazendo luta de classe, porque, como disse Chico Mendes, no debate da preservação ambiental, a preservação do meio ambiente sem luta de classe é só jardinagem. E na luta política também é isso. Não tem como garantir melhoria de vida do povo brasileiro sem fazer luta de classe, porque essa é a nossa luta constante do dia a dia, da defesa da participação das mulheres, da juventude, de negros e negras, de LGBTs e todos e todas que queiram construir o Partido dos Trabalhadores, do lugar de onde elas estiverem. Para onde nós estamos, nós precisamos construir essa integração. Nas redes ou nas ruas, nos bairros, nas comunidades ou nos territórios, o PT precisa estar enraizado. Essa compreensão
de que as pessoas elas vivem no território. Então a nucleação ela é esse processo de aglutinar as pessoas que lá já estão, que estão defendendo o seu território, que estão defendendo a sua moradia. E na Amazônia isso é muito mais significativo, porque a Amazônia ela tem uma responsabilidade com o mundo. Em contraponto, o mundo até agora não apresentou a sua responsabilidade com a Amazônia. Portanto, eu acho que a COP30 é esse desafio. É o mundo ver as necessidades dos povos que vivem na Amazônia, que preservam o meio ambiente, que lutam para que o mundo continue sobrevivendo, para que a gente possa ter muitas vidas em todo o mundo. E o mundo precisa conhecer essa Amazônia, que mesmo preservando, tem diversas dificuldades. Dificuldade de saneamento, dificuldade de moradia, dificuldade de escoar sua produção. Uma população extremamente pobre numa região extremamente rica. Mas a Amazônia precisa ser compreendida como um espaço que tem gente, como um espaço que tem povos, tem comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, agricultores e agricultoras familiares, o agronegócio muito forte, mas tem floresta, mas que embaixo dessa floresta tem gente. E são essas pessoas que hoje preservam a floresta que precisam ser vistas, que precisam ter uma boa economia, que precisam ter qualidade de vida. E a nucleação do PT, ela possibilita essa integração dos movimentos sociais que lá já estão lutando no dia a dia, das pessoas que não estão organizadas em nenhum espaço social, mas que querem dialogar sobre política, que independente de estar afiliado ou não do PT, porque nós temos o entendimento de que a nucleação, além dela ser um espaço de formação e informação para afiliados e militantes do PT, ela também pode ser um espaço de aglutinação para que as pessoas venham para o PT, para que as pessoas possam encontrar no núcleo, lá do local onde elas estão, a possibilidade de estar no PT. Porque a gente recebe muitas mensagens quando as pessoas veem as atividades do PT, perguntando como é que eu faço para participar de uma atividade do PT. Então, acho que esse é o desafio, de chegar nessas pessoas que querem participar das atividades do PT, mas elas não estão ligadas a nenhum dirigente, a nenhum parlamentar, elas estão lá no bairro, lá na comunidade, nas comunidades mais distantes da região amazônica, do norte, do nordeste, do sul e sudeste, que querem participar do PT, que querem melhorar de vida e que querem construir sua luta diária. Então a nucleação, ela é para aglutinar essas pessoas. Construir nucleação é um desafio que eu poderia dizer agora nesse momento, é um dos maiores desafios que o PT tem para os próximos períodos. Porque o PT ele foi construído do chão da fábrica, dos movimentos sociais, mas o que nós discutimos de nucleação, de núcleo de base lá na década de 80, de 90, ela não cabe nos dias atuais. Então esse é o nosso grande desafio. Como construir nucleação, como fazer formação de base, como aglutinar as pessoas nos dias atuais. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.